Olá, alunos, chegamos na nossa aula 14, na nossa última aula, onde nós vamos falar aqui dos tópicos avançados e tendências do sistema de informação. Ou seja, nós vamos tratar tudo aquilo que é hoje importante para a evolução da tecnologia da informação nas empresas. E qual é o objetivo? O objetivo é falar dessas tendências, das novas tecnologias, como que ela pode agregar valor ao negócio, como que ela traz poder competitivo para a organização e saber exatamente em qual âmbito que ela normalmente é utilizada, tá? A primeira tecnologia que nós vamos discutir aqui, que nós vamos tratar, que nós vamos estudar, é o RFID, que é a identificação, uma etiqueta de identificação de produtos. Ela pode ser utilizada em diversos segmentos, em diversos setores. Com qual finalidade? Com a finalidade de agilizar o processo de registro. Então, por exemplo, controle de estoque, uma grande empresa com a etiqueta nos seus equipamentos e esses produtos, esses equipamentos ou essas matérias-primas, ao saírem do estoque, ela automaticamente já é registrada no sistema, ou seja, com maior precisão. Uma outra aplicação seria, por exemplo, nos veículos. Os veículos saindo da montadora e indo até as suas filiais, automaticamente a montadora já sabe aonde está determinado veículo, evitando assim a morosidade no registro do deslocamento desses veículos e facilitando inclusive o seu rastreamento no momento da venda. Às vezes não tem um veículo em determinada concessionária, mas você pode encontrar em outras. Obviamente que ainda há muita coisa a melhorar dentro dessa tecnologia. Por exemplo, se você colocar uma etiqueta dessa no veículo antes do momento da pintura e dependendo do grau da temperatura, ela pode danificar essa etiqueta. Às vezes, nos sensores que faz a localização desses produtos, as torres que fazem a busca sensorial dessas etiquetas, elas podem falhar e aí omitir essa informação, e dependendo do fluxo, você pode deixar de existir essa informação na sua base de dados. Então, o RFID é uma das tecnologias de identificação muito comum e que será utilizado, está sendo utilizado hoje com grande frequência, dentro de condomínios, dentro da indústria e assim por diante, quando nós pensamos sempre em negócio. Uma outra tecnologia que está em alta e trabalha até em conjunto com o RFID é o IoT, ou seja, o Internet das Coisas. É um conceito que utiliza a tecnologia da informação para fazer a captura da informação e o armazenamento dessas informações de um modo muito preciso e rápido. Então, há um investimento ainda considerável, porém está se reduzindo bastante esse investimento. Então é possível utilizar tecnologias como essa para fazer essa identificação e agilizar a busca de algum tipo de dados, fazer o rastreamento de algum tipo de produto, de mercadoria e fazer um controle muito mais rápido do que se fosse manual. No supermercado, por exemplo, é possível você fazer o rastreamento das gôndolas que estão ali com produtos baixos, né, ou abaixo do seu estoque, fazendo com que os produtos não estejam sendo vendidos pós-vencimento. Então, ou seja, há uma gama muito grande de se utilizar esse conceito de internet das coisas para agilizar principalmente a velocidade e a precisão com que essas informações cheguem sem a interferência humana. Consequentemente, o volume de dados e informações que é gerado por tecnologias, seja ela o RFID, o IoT, é muito grande. E aí surge um grande problema, que seria um grande volume de dados, e as empresas têm essa dificuldade. E surge, então, consequentemente, uma tecnologia, aparece uma tecnologia para tratar isso daí, que é o Big Data, ou também conhecido como Big Data Analysis, que seria análise desse grande volume de dados. Surge também outras tecnologias e software para fazer esse controle, para fazer essa mineração e apresentar aquilo que é relevante para se tomar decisão. É um desafio para as organizações ainda esse volume de dados, porque como que nós vamos separar, como que nós vamos validar isso daí? Porque a captura é muito rápida, o crescimento até em função da internet é exponencial, o volume de dados que são armazenados é exponencial e eles não vêm de maneira estruturada. Essa é uma das dificuldades. E as ferramentas que surgem do Big Data
para estruturar esses dados e transformar isso em informação útil e, consequentemente, conhecimento, para que a empresa possa tomar as suas decisões baseado em tudo aquilo que foi armazenado. As empresas já lidavam com o conceito, nós já tratamos aqui, de data warehouse, mas não tinham um volume tão expressivo em função da internet como nós temos hoje. Seja qual for o órgão, seja qual for a disponibilidade. E aí entra todos aqueles desafios em relação à importância da privacidade dos dados, o consentimento de quem está alimentando para poder utilizar aquilo. Daquilo tudo, o que nós podemos utilizar? Então, as ferramentas de análise, por isso que nós chamamos de Big Data Analytics, as ferramentas que fazem essa análise e fazem essa combinação, principalmente utilizando conceitos matemáticos, conceitos da estatística, para fazer a sua mineração e aí trabalhar com o que nós chamamos de predição de resultados, a fim de antecipar alguma situação, alguma tendência, que essa é talvez a maior vantagem de utilizar o Big Data, você preditar alguma coisa, prever alguma coisa, baseado o quê? Em experiências que foram alimentadas através de equipamentos, da própria internet, pelo próprio usuário dentro dessa base. Não, mas nós não podemos esquecer a relação que existe entre o consentimento, a privacidade desses dados. Então, o Big Data, como nós percebemos, ele tem uma série de vantagens, entretanto, nós temos que ficar atento às suas restrições e às particularidades existentes em cada uma dessas manipulações ou análises. E o que nós precisamos ressaltar aqui no Big Data são os principais aspectos que são definidos pelos 5 Vs, né? Que são o volume desses dados, a variedade que esses dados apresentam, a velocidade com que esses dados são armazenados e, principalmente, a velocidade com que aquele dado já se torna obsoleto para a minha análise. Então, esse também é um grande desafio. A veracidade, eu posso preencher um formulário e omitir várias informações e, inclusive, colocar que eu moro em outro país, colocar que o meu estado civil é outro, a minha idade. Então, a dificuldade na veracidade desses dados para fazer toda essa análise também é um problema que deve ser considerado na hora dessa análise. E o valor exato daqueles dados. Será que isso aqui é útil para tomar decisão? Será que é importante que ele faça parte da base daquilo que eu estou tentando obter como conhecimento, como informação? Então, esses 5 Vs aqui, do Big Data, volume, variedade, velocidade, veracidade e valor, eles têm que ser considerados e é um desafio para que se possa montar uma análise em cima desses dados. Mas não tem como negar que o Big Data é uma realidade em cima do crescimento exponencial, absurdo, da grande massa de dados que nós temos e a integração entre eles. Ok? O conhecimento e tudo aquilo que é importante nas decisões que o ser humano toma, nós sempre desejamos levar isso para a máquina. Entretanto, sempre houve uma fragilidade, ou às vezes essa inteligência ela tinha algumas barreiras, algumas limitações. Com o conceito de machine learning, já isso é um pouco diferente. A partir do momento que ele consegue receber esses dados, essas informações, ele consegue se moldar às necessidades do dia a dia, ela consegue se adaptar à realidade e se ajustar conforme a necessidade em questão. Então, a ideia da machine learning, utilizando conceitos matemáticos, estatísticos, conceitos relacionados à inteligência artificial, porque é uma área da inteligência artificial, hoje é uma tecnologia que é muito utilizada, principalmente para fazer análises preditivas ou até para solucionar problemas, muitas vezes com ausência do próprio homem, e até com respostas muito mais eficientes baseado em experiências anteriores. Por isso o conceito vem de machine learning, aprendizado de máquina. E isso pode ser muito útil, principalmente nas organizações que dependerão de máquinas para se consertar, dependerão de softwares para fazer o ajuste necessário sem intervenção humana e sem parar a produção. Precisará de máquinas para auxiliar profissionais como médico para uma determinada ação, numa determinada operação.
e na solução de doenças e tudo aquilo que realmente é importante para a sociedade e para o homem. Então, a evolução do machine learning ainda vai acontecer e provavelmente surgirão outras tecnologias associadas à inteligência artificial. O blockchain. O blockchain é algo que vem acontecendo também, é uma tendência tecnológica fazer o trabalho descentralizado. Como que funciona os conceitos de blockchain? Você tem uma cadeia de blocos utilizando informações ali que são compartilhadas, diferente de informações centralizadas, aonde nós podemos minerar esses blocos e chegar exatamente num resultado que mostre que aquela informação que está ali, ela é realmente verídica. Um exemplo do uso do blockchain é as moedas virtuais, as criptomoedas. A mais comum, que seria a Bitcoin, utiliza o conceito de blockchain. E como que funciona? Hoje uma instituição, que é uma instituição de segura, bancária, por exemplo, ela centraliza toda essa parte monetária dela. Então, ou seja, todas as transações de investimento, de compra de moeda, câmbio e assim por diante, essas instituições financeiras fazem de forma centralizada. A ideia de blockchain é descentralizar essas operações, seja ela do Bitcoin ou seja ela qualquer outro tipo de operação, pode ser inclusive até de ações, bolsa de valores e assim por diante. A utilização é realmente muito ampla dos conceitos de blockchain e elas são descentralizadas. Como que funciona? É feito blocos, por isso que falam blockchain, são vários blocos que são disponibilizados de forma distribuída e quando um bloco, se cria um bloco para entrar nessa cadeia, ele automaticamente é validado. O processo de validação, o processo de mineração realmente é um processo complexo. Entretanto, depois que ele é aceito nesse bloco, ali se torna mais rápido a sua validação. Por quê? Porque todos os outros conseguem validar e ver se realmente aquele bloco que está entrando ali faz parte daquela cadeia e segue todos os protocolos existentes para estar ali. Então, se for observado que ele não deveria estar ali, ele automaticamente é excluído. Então, ou seja, o blockchain tem, de alguma maneira, uma segurança, porque tudo aquilo que é executado dentro daquela cadeia, ele fica como se fosse um livro razão da área da contabilidade, fica tudo registrado ali. Então, não tem como você incluir algum bloco dentro dessa cadeia que não esteja associado aos outros blocos. Poderia incluir? Sim, desde que você seja a maioria desses blocos. Então, temos essa vulnerabilidade, essa fragilidade. A validação, como você é a maioria, você poderia validar como positivo a inclusão desse bloco. Então, é algo ainda que está sendo melhorado e, assim, provavelmente vai ser utilizado com muito mais frequência. Então, ou seja, é uma tecnologia que está sendo utilizada hoje. É muito comum ouvirmos isso daí, blockchain, quando nós tratamos de moedas virtuais, as criptomoedas, como eu coloquei aqui, ó, o Bitcoin é a mais conhecida de todas elas. Ainda muita gente desconhece, mas ela trabalha de forma centralizada. Ainda as pessoas precisarão estar um pouco mais acostumadas para estar acreditando que isso realmente funcione bem, mas é uma tecnologia que hoje é utilizada por várias empresas, é uma tecnologia que é utilizada por várias pessoas, principalmente, né, para fazer esse tipo de transação. E pode favorecer a outras operações, principalmente financeiras, né, e é uma preocupação, possivelmente, do governo, de órgãos públicos, de instituições bancárias, porque é algo que, como é uma coisa da internet, como a gente já conhece de outras tecnologias, pode ser que seja algo que venha com uma força muito maior do que hoje existe. E aí, consequentemente, é muito difícil você ter o controle dessas operações. Ou seja, é uma tecnologia a ser considerada em nossos negócios. Realidade aumentada é uma tecnologia também que ela ficou muito mais famosa em função do Pokémon Go, aonde você consegue associar
a sua realidade com a gamificação das coisas ou até com a parte do e-commerce. Então essa relação da realidade aumentada baseada num comércio eletrônico, nas necessidades das pessoas, é algo que vem ganhando muita força. O objetivo principal é tornar o mais próximo possível, facilitar todas aquelas sensações que você teria se estivesse naquele ambiente, em relação à parte de olfativa, à parte visual e assim todas as outras que de alguma maneira causam algum tipo de sensação ou algum tipo de sentimento, algum tipo de satisfação na pessoa que está, no usuário que está utilizando desse conceito, dessa tecnologia. O comércio eletrônico tem utilizado bastante, né, esse conceito, tem evoluído bastante nisso, como por exemplo empresas de vestuário, onde você consegue vestir virtualmente aquela roupa e já ter uma sensação visual de como que você estaria quando vestisse aquela roupa, por exemplo, né? Então, sensações de ambiente e outras aplicações possíveis. Então, é uma tecnologia que hoje deve ser considerada pelas organizações porque é uma tecnologia diferente e isso pode agregar muito valor ao seu negócio, é algo que torna competitivo em relação aos concorrentes diferentes. E por fim, a computação verde, que é uma tendência nas empresas, possivelmente é uma tendência praticamente moral, vamos colocar assim, embora há legislações específicas para isso, que é a preocupação das empresas em relação ao meio ambiente. O crescimento da tecnologia, como nós falamos em aulas anteriores, a evolução da tecnologia ela é muito rápida e as empresas têm tomado consciência que elas estão contribuindo fortemente, até pelo uso da tecnologia, elas estão contribuindo fortemente com a degradação do meio ambiente com esses equipamentos. Infelizmente, é muito difícil você substituir alguns componentes das tecnologias da informação, principalmente no aspecto do hardware, no componente hardware ou no componente de rede de telecomunicação, mas especificamente no hardware, é muito difícil. E com essa evolução, esse material tem que ser descartado no local correto. E essa consciência em relação ao descarte do material, ao uso de impressos e outras formas de degradar o meio ambiente tem sido repensado, não somente por instituições públicas, pelo governo, mas também pelas empresas e o meio em qual elas se inserem, né? Porque a sociedade, de alguma forma, acaba cobrando isso daí, porque os resultados dessa degradação, esse tipo de ações que normalmente não são bem vistas pela sociedade, elas normalmente são expostas. E aí a imagem da empresa sofre muito com isso, consequentemente as suas ações ou até o seu poder intangível ali da sua marca acaba se reduzindo também em função até dessa forma dela praticar os seus negócios. Então, ou seja, essas são as tecnologias que nós percebemos, e é importante que o aluno saiba disso, que vem com muita força, né? O RFID para fazer a detecção aí dos equipamentos, movimentação e agilizar esse processo, o IoT, Big Data, os blockchains nessas manipulações descentralizadas, a computação verde, a realidade virtual, são tecnologias que hoje fazem parte já das empresas e nós temos que considerar a melhor forma de se utilizar essas tecnologias, porque provavelmente surgirão outras, mas nós temos que aproveitar esse momento para agregar valor, mas principalmente pensar na melhor maneira de entregar valor não só para a organização, mas também para a sociedade e para todos aqueles que utilizam dos nossos recursos, dos nossos serviços, dos nossos produtos e deixar um legado aí que seja importante para o futuro, né? É isso aí, alunos. Obrigado aí por vocês estarem com a gente, tá? Espero que vocês façam bons estudos, tenham sucesso no caminho que vocês trilharão. Obrigado por estar conosco nessas aulas.